Bom dia a todos. Vamos fazer uma análise gramatical, sintática, exegética, semântica do texto aqui, morfológica, João 10, verso 28. Né? Esse texto, como muitos sabem, ele é uma prova definitiva, é um dos vários textos, uma das várias passagens que consolidam, acerca da preservação dos eleitos, a doutrina da preservação dos eleitos, que é negada por muitos, mas que é uma verdade clara dentro do Novo Testamento. Né? Deus preserva os seus eleitos e nenhum deles se perderão de acordo com a sua vontade. Né? A doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Os verdadeiros cristãos, o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente confessou a Cristo como seu Salvador e creu de todo o coração, de modo sincero, este tem a promessa, a garantia do próprio Cristo de que nunca mais se perderá. Não se perderá. É isso que a Bíblia ensina de forma geral. Então aqui a gente vai trabalhar o texto de João 10, 28, que é realmente uma garantia de Jesus a respeito disso, uma garantia contundente, categórica e absoluta. Aqui nós temos o texto todo em grego. Eu gosto de trabalhar o texto todo em grego e fazer a tradução ao vivo e a cores e mostrar aqui a força de cada expressão e a sua disposição gramatical dentro da perícope. Temos kago didomi autois oen aionion, kai oimi apollon tai eiston aiona, kai tis arpase alta e que tis murhiros. Então a gente tem o texto kago didomi, a oração nós temos. Aqui kago temos um pronome pessoal na primeira pessoa do singular, nominativo. Ou seja, é nominativo e Jesus está dizendo e eu, kago, aqui temos uma junção de kai mas ego, que é e eu dou, aqui nós temos o verbo didomi, e eu dou, didomi. O verbo didomi é um verbo presente indicativo ativo, e eu dou. Jesus dá o quê? A elas. Aí temos autóis. Autóis é pronome na terceira pessoa do plural, no caso dativo, porque o verbo também está aqui no caso dativo. E dou a elas, autóis. E dou a elas o quê? A vida eterna. Temos zoen aionion. E dou a elas a vida eterna. Está aqui, zoen aionion. Zoe aqui no caso é o substantivo no caso acusativo, zoen, e aqui nós temos o adjetivo, aionion. Este adjetivo está no caso também acusativo, seguindo aqui a função do substantivo. E dou a elas a vida eterna. E dou a elas quem? Vamos ler aqui o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço a elas e elas me seguem. E aí vem a continuação. E dou a elas a vida eterna. Então nós temos aqui a primeira sentença, e dou a elas a vida eterna. Aqui o verbo está no presente, portanto, no momento em que alguém se torna ovelha de Cristo por meio da fé, por meio da confissão, por meio da profissão de fé, ele se torna no momento presente, porque Jesus diz e dou a elas. O verbo aqui está no presente indicativo, ativo, didome, e dou a elas a vida eterna. E vai unir as sentenças porque é uma conjunção aditiva. E aí nós temos o interessante aqui, duas partículas negativas absoluta, né? Duas partículas de negação, partícula absoluta de negação. Oime, que é advérbio de negação, né? Oime seria traduzido como e dou elas a vida eterna e nunca, jamais. Olha que interessante, porque são duas. Aqui nós temos oi, nunca ou não, me, nunca, jamais. Então,
E dou a elas a vida eterna e nunca, jamais perecerão. Olha o verbo aqui, apolontai. E nunca, jamais perecerão. Esse verbo é um auristo subjuntivo. É um auristo subjuntivo. Então, o auristo subjuntivo, a função dele é um verbo, óbvio, futuro, mas é um verbo futuro que indica uma sentença de uma afirmação, que é a sentença da afirmação anterior. E dou a elas a vida eterna e nunca. Esse verbo ele é qualificado pelo advérbio, porque o advérbio, as duas partículas adverbiais aqui, nunca, jamais, ele vai modificar o verbo, ele vai qualificar o verbo. Então, o verbo, no caso subjuntivo, perecerão, ele está sendo o quê? Controlado pelo advérbio. Então, quando isso se dará? Nunca, nunca. As ovelhas têm a possibilidade de perderem aqui o zoen aionion, a vida eterna, que recebe no momento presente, por causa do tempo verbal que lhes é dada, por meio da fé, óbvio. Elas perecem em algum tempo. E esse perecer aqui, apolontai, deixa eu pegar aqui o outro pincel, que isso aqui está falhando. Esse perecer, apolontai, a gente tem essa expressão apolontai, ela ocorre dentro do Evangelho de João 12 vezes. 12 vezes, ela tem 12 ocorrências dentro do Evangelho joanino, dentro da obra joanina. A gente sabe que apolontai vem da raiz primária apólime, né? Apolontai deve ser traduzido como, nas 12 ocorrências, sempre se refere a destruir, morte, destruição, nas 12 ocorrências onde esse verbo aparece. Ou seja, João, a gente sabe que o verbo também pode se referir a se perder no sentido de ruína, de afastamento, de perdição, né? Diante da face do Senhor, a gente sabe. Apólime, em poucas ocorrências, apólime de fato retrata apenas um afastamento, um estado de miséria, uma condição. Mas nesse caso, na obra joanina, nas 12 ocorrências, a gente tem apolontai sendo enfatizando, endossando e exprimindo a ideia de destruição. Destruição que ocorrerá na eternidade. Na eternidade não, antes do início da eternidade, no juízo do último dia. Mas enfim, e dou a elas a vida eterna e nunca, jamais perecerão. E aí tem, por quanto tempo elas não perecerão? Olha aqui a oração. Aqui nós temos a primeira sentença da oração e depois a segunda. Eiston aiona, para, preposição de objetivo de finalidade, que indica a finalidade. O artigo feminino, masculino singular acusativo. Para o sempre, aiona, jamais, nunca, jamais perecerão para sempre. Olha como é forte a promessa, irmãos. Jesus disse que as ovelhas, no momento em que creem de todo o coração, no momento em que confessam a Cristo como seu único, exclusivo, suficiente Salvador, creem no Evangelho, elas recebem o Espírito Santo como selo da garantia da salvação. Isso está presente em outras passagens, não vou citar aqui porque não é o intuito, quero trabalhar só o texto de João 10, 28, mas enfim, no momento exato da fé, o indivíduo recebe a vida eterna. A vida eterna passa a habitar nele. Ele passa a ter em si, no seu íntimo, rios de água viva que fluem para a vida eterna, até a vida eterna. Então, no momento que o fiel crê de todo o coração, de forma sincera, ele recebe a vida eterna. A vida eterna passa a habitar nele por meio do Espírito Santo, que é a garantia dessa vida eterna, que é o penhor dessa vida eterna. E aí, diante dessa garantia de Jesus, se ele garante, irmãos, ele é fiel para o cumprir. Não depende do homem, não é condicional. Ou seja, não é uma condição. Olha, eu dou a vida eterna, mas vocês precisam fazer isso, isso e mais aquilo. O texto não apresenta isso, que é o que muitos tentam endossar,
para negar o impacto da certeza da salvação? O texto diz que e dou a elas a vida eterna, e jamais, nunca perecerão para sempre. Jamais perecerão para sempre. Aí a continuação diz, e ninguém, tis, e alguém, tis aqui pronome no caso, e alguém, pronome definido, e alguém não, aqui temos um advérbio de negação, outra partícula de negação, e ninguém não, arpassei, arrebatará a elas de dentro, que aqui preposição direcional de movimento, de dentro da minha mão. Heiros. Desmurreiros, de dentro da minha mão. E alguém não arrebatará a elas de dentro da minha mão. Ninguém vai arrebatar as ovelhas, os salvos, de dentro da mão de Cristo. Arpassem, este verbo aqui, é melhor traduzido como arrancar com força, tirar com força. É um verbo, né? O verbo está aqui, arpassei, no caso está no futuro do indicativo presente, futuro do presente indicativo. Então, e ninguém arrebatará a elas de dentro da minha mão. Então, olha que interessante aqui. A promessa, a garantia é do próprio Jesus, Cago e eu. Jesus está falando, o sujeito aqui é Jesus. Ele está falando, ele está introduzindo uma oração. Dou a elas a vida eterna. A quem? As ovelhas que o seguem, que creem nele de todo o coração, para onde quer que vai, que confessam o seu nome. E jamais, nunca, as duas partículas negativas os dois advérbios de negação. E jamais que qualifica o verbo aqui, apólonta, e jamais perecerão para sempre. E jamais vão perecer, vão ser destruídos. Jamais vão morrer para sempre. E alguém não arrancará com força a elas de dentro da minha mão. Essa é uma tradução literal sintática, levando em conta a estrutura morfológica, semântica e etimológica de cada palavra aqui. Certo? Literal. Aqui, literal. E dou a elas a vida eterna e nunca, jamais perecerão e nunca jamais serão destruídos, mortos para sempre. E alguém não arrancará com força a elas de dentro da minha mão. Então é isso. Recebemos a vida eterna no momento que cremos, de todo o coração, no presente. Desfrutamos dessa vida eterna no presente por meio da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no fiel, no convertido, no eleito, e jamais ele perecerá, nunca, jamais ele perecerá para sempre. Olha como é forte a promessa, nunca, jamais perecerá para sempre. Como que Jesus pode fazer uma promessa, garantir algo, porque aqui é uma garantia, nunca, jamais perecerão para sempre? Como que ele pode garantir algo que não dependa dele, irmãos? Pensa só, como que eu posso chegar e falar para uma autoridade policial, por exemplo, que meu vizinho nunca mais vai roubar? Eu garanto que ele nunca mais vai roubar para o policial. Não posso garantir isso porque não depende de mim, depende dele. Como que eu posso chegar e falar para o indivíduo que veio para cortar a energia ou a água do meu vizinho e eu garantir para ele, calma, não corta. Ele vai pagar tudinho, ele vai quitar e ele nunca mais vai deixar atrasar um papel de energia. Como que eu posso garantir isso se não depende de mim? Agora, quando alguém garante algo, é porque ele tem autonomia para cumpri-lo, para fazê-lo, certo? Eu acho que disso não há discordância entre ninguém. Você só pode garantir algo quando você tem completo e total domínio da situação para cumprir, para fazê-lo. E isso se refere à salvação do homem. E dou a elas a vida eterna, as ovelhas, a vida eterna. E nunca, jamais vão perecer para sempre. Como que Jesus garante isso? Se depende do homem a salvação. Se dependesse do homem a salvação, Jesus não iria garantir isso. Por quê? Porque ele não poderia afirmar algo que não dependesse da sua soberania para exercer.
Mas se ele garante e promete com toda clareza, como está presente nesse texto, é porque ele é poderoso para o cumprir. É porque ele é o fiel para exercer essa promessa até o fim. E ele mesmo diz em várias outras passagens que de fato ele assim o fará na vida dos seus eleitos. Ele preservará, qualificará, capacitará, nutrirá as esperanças e a força para que os eleitos em momento nenhum pereçam. Ainda que venha cometer falhas e pecado, jamais vão abandonar o caminho, jamais vão retroceder do propósito pelo qual eles foram comissionados, vocacionados e chamados. Amém? E dou a elas a vida eterna e nunca, jamais irão morrer, ser destruído, porque Apolo, na obra joanina, sempre endossa a ideia de destruição para sempre. E alguém não arrancará com força a passe de dentro das minhas mãos. É isso aí. Aqui temos Jesus enfatizando a certeza da vida eterna. Nunca, jamais irão perecer. Quando que o crente recebe a vida eterna? Verbo presente, indicativo, ativo. E dou a elas. Presente. A vida eterna. E nunca, jamais perecerão. Verbo subjuntivo qualificado pelo advérbio. As duas partículas de negação. Para sempre. Para o sempre. Então, o fiel pode descansar nessa certeza de que ele não vai perecer para sempre. E que ninguém vai poder arrancar com força a elas de dentro das mãos de Cristo. Porque ele é soberano do início ao fim na salvação. Bom domingo, fiquem com Deus.